Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade. Meu nome é Anderson Gomes. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as sutis influências. Vamos fazer em dois vídeos. Nesse vídeo vamos falar sobre a sutil influência negativa. Como é que os espíritos negativos nos influenciam no dia a dia? Vamos falar sobre isso? Olá, amigos do canal, vamos lá então a mais um vídeo para saber coisas sobre a doutrina espírita, saber sobre a espiritualidade, saber como a mediunidade age em nós, para nós entendermos mais a vida que existe à nossa volta, entendermos como a mediunidade age, no nosso corpo, na nossa mente e como nós podemos reagir em conjunto com a mediunidade de forma, é claro, positiva. Mas no vídeo de hoje, é claro, nós vamos falar sobre a sutil influência negativa. Como eu disse na abertura, eu vou falar sobre influência negativa e num outro vídeo seguinte sobre influência positiva. Então não perca o vídeo seguinte. Então vejam, como os espíritos agem. Primeiro remetendo aqui a Allan Kardec, Vamos lá, nunca esqueçam, Livro dos Espíritos, tá? Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Ele pergunta diretamente, sem rodeios. E o Espírito da Verdade responde: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Ou seja, praticamente nós somos guiados o tempo todo por espíritos. Tá? Então nós temos que lembrar, primeira base para nós entendermos a influência espiritual é isso, que nós somos influenciados o tempo todo. Outro item importante que ele coloca aqui, na questão 460, temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos. Nós vamos depois comentar isso aí. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo. Então, olha só, vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam. Quando ele fala vários que vos alcançam, parece-me estar considerando até coisas à nossa volta. E ele fala ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto e frequentemente bem contrários uns aos outros. Então há sempre de vós e de nós, e é isso que vos coloca na incerteza, posto que tendes em vós duas ideias que se combatem. Lembram daqueles desenhinhos animados, Que quando a pessoa quer fazer alguma coisa, então ela não sabe se faz ou não faz, então aparece num ombro um anjinho e no outro um pequeno diabinho ali, e ela fica, mas na verdade nenhum dos dois existe, na verdade é a própria consciência dela lutando com a própria má tendência ou boa tendência de acordo com o que ela tiver mais, ou aquilo que vai vencer dentro dela. Então vejam que a influência se remete muito ao que nós somos. A influência sempre vai existir, tá? Agora vamos lá a outra situação. Nós temos que lembrar, antes de continuar aqui em outra pergunta, tá? Nós temos que lembrar que nós atraímos espíritos de acordo com o nosso pensamento e comportamento. Então, meus amigos, vamos ser bem práticos, Não adianta nós termos uma vida muito desregrada, com muitos vícios, com muito descontrole emocional e acreditar que com tudo isso nós vamos atrair espíritos iluminados, espíritos bons, espíritos equilibrados. Tudo, é claro, cada coisa em um nível. O universo tem uma matemática muito perfeita nisso, Então, assim, não é porque você, digamos assim, momentaneamente ficou nervoso que já vai atrair espíritos negativos de alta grandeza. Não, isso não acontece. Tudo tem uma medida no plano astral, tá? Então, vejam que o nosso comportamento e o nosso pensamento manda nesse tipo de atração dos espíritos, tá? E como é que eles agem? Eles se aproximam de nós e não só a vontade deles, o simples desejo estando ali do lado,
né, o pensamento dele de querer alguma coisa emana e nos influencia, como eles também falam no nosso ouvido. Alguns mentalmente, alguns falam mesmo, algumas pessoas ouvem, outras pessoas não ouvem. Porém, essas pessoas que não ouvem sentem, como se fosse muitas vezes uma conversa interior, né? Como se estivesse ali ela argumentando se faço ou não faço tal coisa, se digo ou não digo isso, né? Então, o que ocorre? Aquele velho julgamento que nós comentávamos do desenho animado, né? Então, nesse ponto, há não só a luta do eu, em você atender ou não uma má tendência, uma coisa que você sabe, né? Dentro do teu eu, dentro da tua consciência, você sabe que é positivo ou é negativo, que é bom ou é ruim, se é uma coisa que é do bem ou do mal. E aí você fica pesando, né? Então muitas coisas entram dentro da influência, se misturam no nosso pensamento. E o nosso ego muitas vezes fala mais alto, o nosso desejo de se afirmar, o nosso desejo de ser mais importante, né, de ser melhor, e a gente acaba cedendo. E aí muitas outras coisas, incluem-se aí os vícios e outras más tendências. Só que o espírito ali do lado, ele tem muitas vezes o simples desejo de sofredor, de se alimentar dessa energia, às vezes o desejo de mostrar que as pessoas que estão encarnadas são ruins, porque ele não teve uma vivência boa, ele acha que não está bem, então ele vai querer provar que os outros também não são bons. E aí tem aqueles espíritos também que são perseguidores, né? Aí tem a classe dos obsessores, tem os simples espíritos que nos encontram no dia a dia e por qualquer tipo de motivo aproveitam da nossa má tendência para obter alguma facilidade. Então vejam, existem muitas classes de situações de influência espiritual. Tá? Vamos até separar o do obsessor, que do obsessor o processo é o mesmo, mas o obsessor é um espírito que está ali ligado, que às vezes já vem de outra encarnação, às vezes de várias encarnações. Então, normalmente, nós nos relacionamos com espíritos no dia a dia de diversos tipos. Você está lá no mercado, aparece um espírito e pode lhe passar energias negativas. Então, o médium ele deve ser um estudioso do próprio pensamento, observar como o pensamento dele procede, como ele é quando ele fica triste, quando ele fica com raiva, quando ele fica feliz, quais são os pensamentos comuns dele, as coisas que ele fala, como ele reage, para que ele saiba diferenciar de pensamentos invasivos. Então, o espírito que influencia, que fala conosco, geralmente ele argumenta em favor do mal, ele argumenta em favor de coisas ruins, de você revidar a agressões, a palavras, de fazer coisas negativas ou falar coisas negativas. Ele vai apelar para o teu ego, né? Ele vai te penalizar, ele vai dizer, nossa, como você sofre, se eu fosse você fazer alguma coisa para se afirmar. Então, os espíritos usam de muitas sutilezas. Em muitos casos, os espíritos mais inteligentes observam as nossas falhas mais sutis, né? Nos casos, digamos assim, de obsessão, eu falei que não ia falar de obsessão, né? Mas no caso de obsessão, eles estudam aquilo que nós mais temos dificuldade. Então, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade com a maledicência e ela facilmente é maledicente, ela entra nisso de uma forma muito natural. Um espírito negativo pode lhe influenciar muito mais nisso para você ser mais maledicente do que normalmente é. E inclusive cair em situações que lhe prejudiquem. Porque para ele, você só ser maledicente não interessa. Ele quer que você se prejudique com essa situação, né? Que você entre numa situação difícil por causa disso. Então veja, tudo acontece, nos influencia e nos direciona para o bem e para o mal. Então, muitos de vocês vão se perguntar assim, nossa, Anderson, mas então, como é que acontece isso? A gente não é protegido? Tem uma questão do Livro dos Espíritos que fala aqui na questão 466. Por que Deus permite que os espíritos excitem ao mal? E o espírito responde aqui, né? Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens de bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito e é por isso que passas pelas provas do mal para alcançar o bem. Nossa missão é de colocar-te no bom caminho e quando as más influências agem sobre ti, é que as atraís pelo desejo do mal, ou seja, você atraiu, né?
Porque os espíritos inferiores vêm em tua ajuda no mal, quando têm vontade de praticá-lo. Eles não podem te ajudar no mal, senão quando queres o mal. Se és propenso ao homicídio, terás uma multidão de espíritos que manterão esse pensamento em ti. Mas também terás outros que se esforçarão em te influenciar no bem, o que faz restabelecer a balança e te deixa o comando. Então vejam, os espíritos bons sempre estão ajudando, mas nós precisamos fazer a força contrária para alcançar o equilíbrio e ficar, digamos assim, mais próximos dos espíritos bons. Essa influência negativa, ela pode ocorrer o tempo todo, principalmente o médium que trabalha já em mesa mediúnica, né? Que participa de reuniões de tratamento de espíritos obsessores. Às vezes, os espíritos vingativos que vêm nas reuniões, eles não querem que aquele médium trabalhe, eles não querem porque ele acha que está atrapalhando a história dele com a vítima dele. Então ele pode até convocar espíritos negativos para seguirem esse médium e tentar influenciar, estudar a vida dele, ver quais são as falhas, para tentar derrubar ele, para tentar influenciar de uma forma negativa. Ou até influenciar familiares, se ele não consegue influenciar o médium, ele tenta influenciar um familiar de forma a prejudicar o médium. Então veja, é um assunto bem comprido e bem complexo que daria até vários vídeos. Então, meu amigo, minha dica, quando você se depara com uma situação que você sente que aquilo que você vai fazer, o que você pretende, está tendente, né, na tendência de fazer, é uma situação que não é tão boa, é negativa, tende para a maldade, tende para a vingança, tende para o mal, né? Tende para prejudicar alguma pessoa, mesmo que seja uma pessoa que prejudicou você, pense, quais são os pensamentos que te invadem, que te levam para a tendência disso? Se você começar a estudar, se você começar a buscar perceber os pensamentos que acontecem nesse momento, experimenta você se autoestudar no momento que você está sendo provocado. Que alguém te provoca para você xingar, revidar, discutir. Observe, fique como que assistindo uma televisão na sua mente e veja quais pensamentos que passam. Parece que tem realmente lá dentro pessoas dizendo, vai, xinga, se eu fosse você falava isso, se eu fosse você fazia aquilo, você não é valorizado, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, é um conflito que ao mesmo tempo é a sua mente, o teu ego ali dentro, trabalhando para se justificar com a tua má tendência e ao mesmo tempo a influência externa de espíritos negativos, né? Que pode ser um obsessor, pode não ser um obsessor, pode ser um espírito momentaneamente perto de você, atraído pelo conflito. Então, você vai ver que tem outras entidades ali perto. Você vai perceber isso. Treine essa percepção de você entender. Às vezes, em qualquer lugar, muitas vezes em qualquer lugar isso pode acontecer. Influências negativas para lhe prejudicar, para você falar uma coisa no momento errado. E o mais importante de tudo isso, meu amigo, minha amiga, você que está assistindo, não esqueça que apesar da influência, por mais que sejam 1, 2, 3, 10 espíritos, a culpa sempre vai ser sua pelo erro cometido. Porque o espírito influencia, mas ele não lhe obriga a fazer. Ele influencia, mas ele não move você para fazer. A decisão de aceitar a influência de fazer ou não o mal sempre será sua. Então não adianta dizer assim, coitado, matou, mas sobre a influência dos espíritos, ele não tem culpa. Ele tem culpa, porque se ele tinha espíritos influenciando, ele já tinha má tendência, né? Xingou a pessoa no momento de nervosismo, mas será que ele é médium, é porque foi o espírito ali influenciando, coitado. Influencia, mas a culpa é do médium que cede. A culpa é sempre daquele que cede, tá? Porque nós não estamos amarrados, nós não estamos obrigados a fazer. O espírito negativo ele só chega em nós com a influência porque ele tem um retorno da tendência nossa. Ele sente que nós titubeamos no bem. Então, meus amigos, a mensagem era essa. Não vamos titubear no bem, fazer o bem sempre. Que vocês tenham uma boa semana, que vocês tenham uma semana iluminada. Não esqueçam do próximo vídeo sobre a influência positiva. Muita paz, muita luz no coração de vocês, sempre
aurindo aí do Mestre Jesus, dos grandes mestres da luz, a energia positiva que vocês podem carregar para o mundo. Muito obrigado, até o próximo vídeo.